Fala, calculista, beleza? Ó, muitas das vezes a gente está fazendo uma avaliação das flechas na nossa estrutura de maneira errada. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como que você não vai mais errar daqui para frente. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o engenheiro Felipe Tourinho e eu ensino outros engenheiros a calcular estruturas metálicas. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, clica no primeiro link aqui da descrição desse vídeo que vai ser muito legal que você me conheça um pouco mais e eu espero estar te ajudando de alguma forma. Quando a gente fala sobre o cálculo de estruturas metálicas aqui no CIP, a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro, a gente quer que todas as verificações do CIP sejam feitas de forma automatizada. Isso faz a gente ganhar muito tempo. Então, depois que eu calculo a estrutura, eu clico aqui na parte de verificar elementos. Eu quero que ele verifique não só o estado limite último, que diz respeito às resistências, mas também eu quero que ele faça a verificação dos estados limites de serviço. No caso das coberturas, o estado limite de serviço diz respeito as deformações, ou seja, as flechas. Só que as flechas têm alguns pontos que a gente vai considerar. Então, primeira coisa, a gente vai dividir esse vídeo em algumas partes. A primeira parte, muito importante, é fazer a correta atribuição das combinações do estado limite de serviço que ele vai considerar. Então, primeira coisa, eu vou abrir aqui a minha ferramenta de desenho, vou trazer aqui para o lado, e a primeira coisa que a gente vai falar é sobre combinações. Então, primeiro, opa, ficou ruim aqui. Deixa eu aumentar. Então, primeiro, combinações. E quando a gente fala das combinações, a gente tem que ir para a norma. Então, combinações do estado limite de serviço. Então, vou colocar aqui, ó, NBR 8800 e a gente vai ler uma parte aqui do que a gente tem que entender. Vamos lá. Quando a gente abre a NBR 8800 e fala sobre as combinações de estado limite de serviço, a gente vem aqui, ó, nas combinações de serviço. Nessa parte das combinações de serviço, a gente tem que perceber, tem que definir, né, isso como um julgamento de engenheiro, um julgamento de engenharia, qual dessas combinações se adequam à nossa estrutura. Combinações quase permanentes de serviço, combinações frequentes de serviço e combinações raras de serviço. E aí eu vou te falar, ó, vamos ler aqui essa quase permanente de serviço, que é o que vai se adequar à nossa estrutura, que é uma cobertura tradicional, que tem peso próprio de telha, peso permanente da estrutura, tem sobrecarga normativa e as possíveis combinações de vento. As combinações quase permanentes são aquelas que podem atuar durante grande parte do período da vida da estrutura, da ordem da metade desse período. Então, basicamente, a nossa sobrecarga, que aqui na norma ela fala para a gente dos 25 quilos por metro quadrado, que diz respeito a algumas instalações, a gente pode considerar que ela vai ser quase permanente. Então, a gente vai usar essa combinação. Essa combinação fala para mim o seguinte, ó, você vai considerar o somatório de todas as cargas permanentes, então, somatório de todas as cargas permanentes, que a gente chama de G, mais o somatório das cargas acidentais, que a gente chama que é a nossa sobrecarga, só que essa sobrecarga ela vai estar multiplicando um fator π. E esse fator π, na nossa NBR 8800, é o π2. Então, a gente vai colocar aqui, ó, multiplicando o nosso π2, ok? Então, essa vai ser a combinação que a gente tem que considerar. No caso da nossa estrutura, que é uma cobertura convencional, a gente vai ter peso próprio da estrutura, mais as cargas permanentes, e aí a gente pode colocar telha, a gente pode colocar talvez painéis solares, mais Psi2, e aí eu vou colocar o Psi2 de outra cor, Psi2 vezes a nossa sobrecarga normativa, certo? Então, o que, que vai ser esse nosso Psi2? Esse nosso Psi2, eu vou subir aqui e tem a nossa tabela 2. Tem aqui, ó, Psi2. Então, nos locais onde
Não há predominância de peso de equipamentos que permaneçam fixos por longos tempos, nem de elevada concentração de pessoas, seria 0,3. Locais em que há predominância de pesos e equipamentos que permanecem fixos por longos períodos, a gente vai usar o 0,4. Como a gente está falando que a nossa sobrecarga é devido a instalações, quer dizer que há predominância de pesos que permanecem fixos. Nesse caso, a gente vai colocar o Psi2, então, como sendo 0,4, ok? Então, esse valor aqui, ele vai ser 0,4. Só que no CIP, ele vem por padrão, e aí eu vou escrever até de outra cor aqui, ó. O padrão do CIP, é a somatória desses esforços de maneira característica. Então, ele faz o somatório das forças permanentes, né, das cargas permanentes, mais o somatório das nossas cargas acidentais. E não é isso que a gente vai fazer. Esse é o padrão do CIP. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, configurar a combinação do estado limite de serviço que o CIP vai ter que usar para calcular a nossa estrutura. E onde que eu vou fazer isso? Vou chegar aqui, vou clicar nesse ícone de dados gerais, ou então vou clicar aqui no menu suspenso obra, dados gerais. Venho aqui, ó, em estados limites e eu vou ter que configurar a combinação para cada estado limite. E aqui, como a gente está falando sobre deslocamentos, eu vou clicar em deslocamentos, certo? E aí, nesse momento, eu vou ter que clicar aqui embaixo, situações de projetos introduzidas pelo usuário. E vou clicar aqui, ó, em criar a partir das situações da norma. Nesse momento, eu vou colocar aqui, ó, estado limite de serviço, combinação quase permanente, que é o que a gente está considerando. E aí, no nosso caso, a gente tem que colocar em qual sobrecarga a gente precisa que o nosso coeficiente parcial de segurança, que é o nosso Psi2, no quesito desfavorável seja 0,4. No caso específico da situação que a gente vai aceitar aqui, ele é o 0,4. Só que, no nosso caso, a gente tem que entender qual que é o tipo de uso da nossa estrutura. Como a gente tem só uma sobrecarga, para facilitar, e isso depois eu vou explicar em um outro vídeo, você vai colocar aqui 0,4 nos 3 usos. Porém, a gente só vai utilizar esse 0,4 no uso 3, especificamente aqui nesse projeto. Cada projeto ele vai ter que mudar conforme a opção que você escolhe em seguida. E aí você clica em aceitar. Aceitar, automaticamente ele vai usar assim. Então, aceitar. E quer dizer, vou aceitar, aceitar e aceitar. E ele vai falar que eu tenho que escolher aqui, ó, a nossa categoria, bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e garagens, que normalmente é a utilização desse tipo de cobertura simples, tá bom? Madeira, alumínio a gente não precisa, só que aqui, ó, deslocamentos, a gente vai colocar também como biblioteca, arquivos, depósitos, oficinas e garagens. E eu vou clicar em aceitar. Nesse momento eu vou ter que calcular novamente a minha estrutura, vou calcular, e aí depois que eu calculei a minha obra, eu posso vir aqui na parte dos esforços e aqui na parte de deslocamentos, ele vai estar multiplicando a nossa sobrecarga por 0,4, que é exatamente o que fala a norma. Tudo bem? Beleza, calculei. Posso vir aqui em verificar as nossas barras, só que as barras não estão configuradas com os seus determinados limites de deformação, ou as nossas flechas limites. O que que a gente vai fazer a partir daqui, então? A gente vai configurar isso. Para configurar isso, a gente tem aqui barra, flecha limite. E aí eu posso falar que, por exemplo, na flecha limite, que aí eu vou colocar aqui, ó, como a nossa segunda parte, a gente vai fazer a configuração. E para fazer essa configuração, a gente tem que pensar que algumas peças da nossa estrutura vão ter um limite, algumas outras peças vão ter outro limite. Então, por exemplo, se a gente está falando das nossas treliças, a norma fala para a gente, e aí vai ser a NBR
8.800 novamente. 8.800. E aí ele vai falar no anexo C. Então, anexo C. Nas treliças, a gente vai ter uma flecha máxima igual ao vão divididos por 250, porque essa é uma treliça de cobertura, ela não é uma treliça de piso. Só que para as terças de cobertura, a gente tem outro limite. Na verdade, a gente tem dois limites. O primeiro limite, eu vou colocar M1, é igual a vão, que é o L, sobre 180. E o segundo limite, e aí eu vou colocar M2, vai ser L sobre 120. Veja bem, a gente vai utilizar esse caso de cima como sendo para situações de cargas gravitacionais ou cargas de cima para baixo. Então, gravitacionais. E esse limite de L sobre 120, vai ser utilizado quando nós considerarmos o vento. Nesse caso, então, vai ser peso próprio mais a carga de vento. Tudo bem? Essa é a situação que a gente vai considerar. Então, a gente não consegue colocar limites diferentes dentro do CIP. O que a gente vai fazer? Configurar um deles e o outro a gente vai verificar manualmente. Tá bom? Então, voltamos ao CIP. Vou selecionar todas as minhas terças de cobertura. Vou selecionar todas as minhas terças e vou colocar aqui, ó, flecha limite. E vou colocar flecha máxima relativa no plano XZ, tá? No plano XY, que é no plano de menor inércia das nossas terças, a gente não vai se preocupar. Então, vai ser L sobre 180, porque eu não consigo colocar duas diferentes aqui, tá bom? Então, eu coloquei L sobre 180, e você pode ver que agora, quando eu clicar em verificar elementos, ele vai fazer a verificação da flecha. Ele aparece para mim. A aprovação de flecha. Nesse caso, está com 91,83%. Tudo bem? E aí, a gente vai ter algumas variações aqui, mas nada demais. Beleza? Só que a gente precisa fazer isso também para a nossa treliça, que é o L sobre 250. Então, vou criar uma vista, uma vista 2D de um plano, e vou pegar só a minha treliça mais solicitada, que é essa aqui. Então, vou colocar treliça mais solicitada, e ela vai abrir essa imagem para mim. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui barra, flecha limite, vou selecionar os meus banzos, e vou colocar aqui a flecha máxima possível. Só que, no caso dessa treliça em específico, eu estou utilizando o banzo U simples. Então, vou fazer um desenho aqui. Deixa eu trazer isso aqui um pouco mais para baixo. Eu estou utilizando o simples. E aí, no caso do U simples, do meu banzo, o eixo de maior inércia, ele está na horizontal. Só que lá no CIP a gente vai fazer a verificação na vertical, certo? Então eu tenho que considerar a flecha no plano de menor inércia, ok? Isso tem que tomar cuidado. Isso vai depender do tipo de perfil que você está utilizando. Então, voltando ao CIP, eu vou colocar aqui, ó, flecha máxima relativa a XY. Nesse caso, L sobre 250, e eu vou clicar em aceitar. Tudo bem? E aí eu vou clicar aqui, ó, em verificar elementos. Quando eu vou verificar elemento, 2%, tem algo de errado aí. Calma, então vamos voltar para o 3D. A minha terça está com 91% de aprovação de flecha e o meu banzo, na parte que mais deforma, está com 2%. Tem algo de errado. E o que é o algo de errado? Que é a terceira parte que eu vou falar para você tomar muito cuidado. Na parte da configuração, a gente tem aqui, ó, grupo de flecha.
O grupo de flecha é fundamental para você ter o resultado fidedigno no seu modelo. Então, grupo de flecha a gente vai fazer. O que é esse bendito grupo de flecha? O grupo de flecha é o seguinte, eu vou colocar só o nosso pórtico aqui, só a nossa treliça mais solicitada. Vou colocar ela em projeção, para a gente olhar reto, e eu vou vir aqui ó, em esforços. Veja bem, aqui em esforços eu vou colocar a combinação que eu desejo e eu vou colocar flecha. Quando aparece a flecha, você vai perceber que o nosso banzo superior está se deformando exatamente da maneira que a gente já esperava, porém não aparece deformação no nosso banzo inferior. Dessa forma, a gente não está calculando de maneira certa. Por quê? Vou selecionar somente o banzo inferior. Quando o CIP traz para a gente lá o grupo de flecha, e aqui eu vou aumentar muito esse valor da escala, colocar 1000, veja que ele está calculando a flecha entre pontos, e não é isso que a gente quer. Na verdade, o que a gente precisa é que ele calcule a flecha da nossa barra inteira. Então, o que você vai fazer? Você vem aqui em barra, criar grupo de flechas. E o grupo de flechas é a barra inteira que você quer analisar. Vou clicar em grupo de flechas, vou clicar aqui, ó, desse meu primeiro nó até o último nó que eu quero analisar, porque é a barra inteira do meu banzo inferior. Cliquei aqui, plano XY, plano XZ, a gente vai manter secante. Em outro vídeo eu vou explicar o que é o secante, o que é o tangente ao nó 1 e o que é o tangente ao nó 2. Mas, para o caso de uma treliça biapoiada, você vai manter secante nos dois planos, ok? Então, clico em aceitar e vou voltar aqui na parte de esforços. Quando eu fizer isso e eu selecionar só o meu banzo inferior, veja o que aconteceu. Ele está calculando agora a flecha do meu banzo inteiro, do início ao fim. E se você não fizer isso, você vai estar calculando a flecha errada. E agora eu posso clicar aqui na parte de verificar elementos e colocar o mouse sobre o meu banzo. Ele está aparecendo que não foram definidos limites. Por quê? Porque a gente mudou o grupo de flecha. O que a gente precisa fazer? Preciso voltar e colocar a minha flecha limite. Minha flecha limite no banzo, relativa ao plano XY, é L sobre 250. Vou voltar em verificar elementos. E agora sim, ele vai aparecer para a gente 29%, o que é bem abaixo do limite, isso não é um problema. Porém, ele só vai estar fidedigno se você fizer a configuração correta da nossa estrutura. Então, fizemos a verificação aqui da flecha com o limite de L sobre 180, que são para as cargas gravitacionais. Só que a gente precisa fazer a verificação para a situação do vento também. No caso dessa situação do vento, ao invés de escolher essa situação de peso próprio mais carga permanente mais 0,4 da sobrecarga, eu vou ter que colocar aqui, ó, peso próprio mais carga permanente mais vento, tá? E verificar esse valor. Para verificar esse valor, eu vou ter que clicar aqui em ver valores máximos e mínimos. Vou colocar o mouse sobre a parte de maior deformação da minha terça. E ele aparece ali para mim, 26,603. Nesse caso, a gente vai ter que fazer a verificação manual. Vamos lá, como que a gente vai fazer? O nosso limite nessa situação vai ser vão sobre 120, onde o meu vão é 6 metros, então vai ser 6.000 divididos por 120, que é igual, vamos lá, opa, não precisa ser desse tamanho essa calculadora, 6.000 milímetros dividido por 120, o meu limite são 50 milímetros, então 50 milímetros. Vou pegar esse valor e comparar com o valor que a gente tem aqui no CIP, que é 26,603. Portanto, para essa minha segunda verificação, eu vou dizer que a flecha atuante, que é igual a 26,6 milímetros, é menor do que a minha flecha máxima 2. Portanto, a minha estrutura está aprovada. Tudo bem?
Sendo assim, espero ter ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo que vai ser um prazer te responder e te ajudar. Me segue nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo. Te vejo numa próxima situação. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.